Sempre se fala imigrante, o que é? Colono, plantador de uva e coisas desse gênero. Essa história dos profissionais liberais, e aqui não estou falando exclusivamente de arquitetos e engenheiros, mas médicos, dentistas e gente advogados, né? Esses também vieram e esses até hoje não são estudados. Tínhamos muito poucos dados sobre a história da arquitetura do Rio Grande do Sul, não? Desde o início até a atualidade, né? Foi escrito muito pouca coisa. Nossa, como eu era professor de História da Arquitetura do Brasil, então eu comecei a reunir esses dados, todas as informações que passavam por minhas mãos sobre arquitetos que trabalharam aqui no Rio Grande do Sul, eu ia tomando nota desses dados, né? Isso significa que ao longo dos anos foram aparecendo um número muito grande de dados, né, das mais diversas fontes, né? Em geral, no Brasil, temos assim, uma tendência a começar pela bibliografia, né? Eu também trabalhei na bibliografia, mas eu procurei outros lugares também, que não é propriamente a bibliografia, mas também jornais. Os jornais davam notícia da inauguração de um prédio, de uma inauguração de uma loja, qualquer coisa dessas, né? Dos almanaques também tinha muitas informações, esses almanaques religiosos, né? Assim, ou até o almanaque do Correio do Povo, também tinha muitos almanaques que também tinha propaganda de arquitetos e muitas vezes aparecia ele com edifícios que eu tinha projetado e assim por diante, né? Então, esse foi, vamos dizer, uma fonte muito grande de dados, mas a fonte principal foi quando eu descobri que na Prefeitura de Porto Alegre eles tinham um arquivo microfilmado dos projetos, teoricamente, todos os projetos que tinham que ser, que antes de ser construídos, tinham que passar a ser aprovados na prefeitura, né? Então, a partir da proclamação da República, isso já valeu, então ali eu pude ver quais eram os edifícios e quem assinava isso aí. Então, essa foi a fonte principal de informação, né? Só para ter uma ideia, só esses projetos foram quase em torno de 100 mil projetos passaram pela prefeitura, né? Então, olhei tudo aquilo, né? Eu fiz a relação desses nomes, né? E para mostrar como é variada essa contribuição geral desses imigrantes. Dessa forma surgiu, então o arquivo foi crescendo cada vez maior, né? E quando me aposentei, então resolvi pegar todo esse arquivo e passar isso a limpo, né? E dessa forma surgiram 2 livros, um sobre o período colonial e o Império, e o segundo foi sobre a arquitetura da República Velha até a Segunda Guerra Mundial. A imigração italiana começou muito antes da imigração italiana, né? Já nas missões jesuíticas nós tivemos arquitetos muito importantes, arquitetos com formação, especialmente nos milaneses. Milão apareceram vários arquitetos. Então, ali nas missões jesuíticas, nós já temos a arquitetura italiana bem representada, né? Mas é claro que vocês vão aqui em Caxias vão querer saber a imigração a partir de 1875, né? Eu verifiquei também o seguinte, que essa data pode ser importante para Caxias, mas não é para o Rio Grande do Sul, porque antes disso já veio muita gente para cá, né? Nessa época ainda não era muito claro ainda qual é a diferença entre arquiteto, engenheiro e construtor, né? Então, os italianos se destacaram já desde o início como grandes construtores, né? Eu acredito que dentro desse contingente de imigrantes italianos deve ter vindo muitos construtores,
porque os filhos deles, esse é que me chamou a atenção, o grosso desses construtores italianos já eram nascidos no Brasil, e eram pessoas de alta especificação, porque a gente sabe que eles eram, eu sei disso, né? Porque eles eram contratados sempre para os prédios importantes, né? Os prédios mais importantes foram construídos por essa gente, né? E já na terceira geração, ainda talvez aqui já tinha curso de engenharia, mas era, claro que era um curso muito incipiente, né? Então muitos netos de imigrantes foram mandados de volta para a Itália para se preparar lá, e quando voltavam, então eles foram ser professores da universidade, né? E então, dessa forma, eu acho que essa é a forma mais precisa como esses conceitos da arquitetura italiana se socializaram, né? Então, aí nós temos realmente pessoas importantes, né? Inclusive, alguns deles vieram depois para Caxias, e os caxienses estão dormindo nas palhas, não estão valorizando devidamente esses profissionais, né? Temos aí, eu acho que o arquiteto, vamos dizer, o primeiro que chegou aqui foi o Giuseppe Obino. Eu acho que ele era romano, eu não sei de onde é que ele veio, né? Mas de qualquer maneira, nesta época o Rio Grande do Sul era uma região um pouco, ainda no início do desenvolvimento, então grande parte dessa gente veio ou para Montevidéu ou para Buenos Aires, e de lá eles foram trazidos para cá. O Obino ele estava em Montevidéu, foi trazido para Bagé para construir a catedral lá de São Sebastião, lá, né? Ele acabou no meio da construção brigando com o padre, né? E veio para Porto Alegre, onde ele fez um número bastante razoável de prédios, né? Mas o problema dele foi que ele faleceu muito cedo, né? Mas ele deixou uma descendência de gente muito importante, né? Eu acho que tem alguns arquitetos, mas principalmente escritores, jornalistas por aí, músicos. Pelotas era muito rico naquela época por causa do charque, né? Então ali nós temos já na fundação da Escola de Belas Artes o Trebbi, Federico Trebbi, que era um arquiteto, ele era escultor também, e o filho dele, ele preparou seu filho, né? Porque não tinha escola de arquitetura, né? E o Atílio Trebbi veio para Porto Alegre e trabalhou na Secretaria de Obras, onde ele fez uma porção de projetos, né? Em Porto Alegre tem aí vem o Cavaliere Luigi Gastaldi Valliera. Este foi, eu acho que o arquiteto mais, se não é o mais solicitado ali em torno de 1900, na virada do século, né? Se não era o mais solicitado, mas era um dos mais valorizados, né? E esse fez muitos projetos, e eu tenho a impressão que é por causa da Primeira Guerra Mundial, quando surgiram então aquelas primeiras reações étnicas, ele acabou vindo para Caxias, né? E que em Caxias ele fez vários projetos, né? O Banco Nacional do Comércio, se não me engano, era o dele, né? Ele fez um projeto para a Igreja de São Pelegrino, que depois não foi executado, mas fez várias residências. Antônio Luigi Carrara Colfosco, que ele foi contratado para construir as pontes da aviação férrea, né? E não sei por que cargas d'água, né? Ele tomou conhecimento com o Júlio de Castilhos, que era o governador na época, chamado presidente, né? E o Júlio de Castilhos ficou muito impressionado e pediu para ele fazer o projeto da Prefeitura de Porto Alegre, né? Então, esse era veneziano, né? Então, aí nós temos aí em Porto Alegre, aquele é um palácio veneziano, palazzo, aqueles bem mais venezianos, olha, não podia ser bem mais venezianos. A única coisa que está diferente é que os palácios venezianos têm uma porta central, né? Porque eles têm o canal, né? Então tem uma traca na porta para você entrar, né? Mas esse palácio não foi construído na beira do Guaíba, né? Então acabou recebendo 3 portas. A porta principal, de um lado era a central de polícia, e do outro lado era o ambulatório, que seria o primeiro hospital oficial de Porto Alegre, né?
Bom, esse é o Carrara Corfosco. E assim por diante, a gente poderia ter muitos nomes mais aí a ser. Cada um deles mereceria um estudo específico, né?